que dá pra fazer com 100 reais aqui no Caribe mexicano. Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui, e hoje a gente vai dar um rolê pela cidade e descobrir o quanto que 100 reais rende por aqui. A ideia é gastar isso aqui com algumas coisas que a gente reparou que os locais fazem. Ir pra praia, comer uma comida típica e também mostrar algumas coisas diferentes que a gente encontrou aqui pelo México nesse tempo que a gente tá por aqui. Bora lá que eu tenho certeza que esse vídeo tá bem legal. Só antes da gente começar, é importante saber 3 coisas para esse vídeo aqui fluir bem. Primeira delas, onde a gente tá? A gente tá em Playa del Carmen, uma cidade que fica entre Cancún e Tulum. Segunda coisa, a moeda oficial daqui é o peso mexicano, mas a gente não vai precisar ir em nenhuma casa de câmbio converter reais ou dólares para peso, nada disso. Por quê? Porque a gente tem o nosso cartão da Nomad, ele que acompanha a gente em todas as viagens e aqui não tá sendo diferente. O cartão da Nomad é muito mais prático e vocês vão notar isso, porque é só colocar reais no aplicativo, converter para dólar e aí na hora de pagar, só aproximar o cartão. Então já fica aqui a minha recomendação antes de mais nada. Baixa aqui o aplicativo, vou deixar o QR Code na tela, você escaneia, baixa o aplicativo, usa o nosso cupom Dias Por Aí e aí ganha até 20 dólares de cashback na primeira conversão. Tá, e terceira coisa pra gente continuar esse vídeo, os gastos aqui vão ser individuais. Então por mais que eu fale a gente, é porque o Gui tá comigo, a gente tá fazendo as mesmas coisas, mas a gente vai contabilizar só o que eu for gastar. Então bora lá! E como a ideia aqui então é fazer coisas que a gente vê o pessoal fazendo aqui no México, a primeira coisa vai ser ir no Oxxo. O Oxxo é um supermercado que até tem no Brasil, inclusive, mas ele é mexicano. E aqui tem um a cada esquina, então é muito fácil de encontrar e por isso as pessoas acabam utilizando bastante. E o nosso objetivo agora é pegar um cafezinho para começar bem o dia. Bora lá! Então aqui a gente já tem umas coisinhas de padaria, que provavelmente a gente vai pegar alguma coisa para um café da manhã. E pra lá, daí tem uma parte do café. Café de máquina, como se fosse uma conveniência mesmo, né? Então você se serve e depois paga. Mas já que a gente tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês o paraíso dos que gostam de salgadinho. Eu sou uma dessas, né? E aqui tem muita opção. Esse aqui é um dos lados, do outro lado tem mais. E tem muitas marcas diferentes, tipo esse Churritos, Churru Mais... Enfim, os Doritos mesmo, aqui não tem tantas opções, mas tem uns combos que é de Doritos com outras opções. É uma infinidade para quem gosta de salgadinho, gosta de experimentar assim besteirinhas diferentes, né, nos países que vai visitando, é uma ótima opção. Aqui, ó, tem mais um monte de outras marcas mais comuns também. E aí tem a parte dos doces, né, que também são bem interessantes. Aqui tem alguns docinhos tipo bolinho, bolachinha. É uma conveniência bem completa, tem produtos de limpeza, tem coisas básicas que você precisa pro seu dia a dia, mas a gente vai de café da manhã, então bora lá. A gente vai pegar um café grande, ali tem os preços, ele vai sair 31 pesos e a gente vai selecionar aqui agora, vamos pegar um americano. Então a gente bota o copinho aqui, seleciona o tamanho. Calientes. Vamos pegar um caliente e vamos pegar um americano com leite. Aqui. Uhum. Foi. Vivendo e aprendendo, né, gente? Vivendo e aprendendo, primeira vez de tudo, né? Vamos lá. E é um copo bem grande, olha só. Pois é, o grande é grande mesmo, generoso. São 480 ml. Ah, é. Aqui, ó, tá a tabela de preço que ela comentou. Ó, café, check, agora vamos pelo docinho. Olha, tem muitas variedades. Eu vou primeiro no mais clássico, que são as dona. Aqui eles não chamam donut de donuts, chamam de dona. E aí, esse aqui a gente já provou um dia em outro lugar e também é bem gostoso, que ele é recheado com docinho de frutas vermelhas. Mais algum? Não, acho que é isso aí. E aqui estão os preços, ó. Isso, então dona 15 e esse daqui é 13. Café da manhã, então, garantido. Agora a gente vai fazer uma das melhores coisas aqui do Caribe, que é ir pra praia. A gente já tem outros 2 vídeos aqui no canal mostrando um pouco mais de Playa del Carmen, um vídeo mostrando esse bairro que a gente está hospedado, que é Luiz Donaldo Colosio, e outro vídeo mostrando a parte mais central e turística da cidade. Mas em nenhum deles a gente mostrou a Praia 72, que é uma das mais perto que tem aqui da nossa casa. Então vamos aproveitar esse vídeo para mostrar um pouco dela. Cada praia aqui tem uma vibe diferente, tem uma estrutura diferente, então acho que é legal a gente compartilhar aí também. Essa daqui, então, como vocês podem perceber, tem uma trilhazinha bastante comprida, eu até diria, eu acho que dá mais de 5 minutos aí caminhando. Bastante área verde ao redor e um caminhozinho de areia ali, né, de barro, até chegar na praia. Mas tem bastante gente, é movimentado assim o dia inteiro, então é só uma trilhazinha de praia normal. E olha só como tem bastante área verde ao redor. Tem até uma placa bem cuidadosa aqui, né, sobre a presença de crocodilos. Ali pra trás vocês podem ver que tem uma espécie de um laguinho, assim. Então, se tem placa, né, tem história, é realmente bom ter cuidado. Agora sim, então, estamos na praia 72.
A gente já arrumou aqui ó, um espacinho para sentar, esticamos a nossa canga, colocamos aqui o nosso café da manhã, mas antes de provar, deixa eu só mostrar um pouco mais para vocês, ó. Ali na frente então temos o mar, que não está dos mais bonitos, tem algumas pilhas ali de sargaço acumulado, eles estão limpando até. Enfim, né, a maldição do Caribe dando as caras por aí. Ali um posto de salva-vidas e aqui para trás, uma das coisas que eu acho mais legal da praia, que são as palapas gratuitas. As palapas, então, os guarda-sóis de coqueirinho, e é só você chegar, utilizar e não precisa pagar nada. Nem todas as praias aqui de Playa del Carmen têm esses guarda-sóis, a 72 é uma que tem, então é uma das coisas que a gente mais gosta aqui nela. Só que infelizmente a gente chegou um pouco tarde, e aí eles já estão todos ocupados, estamos no sol mesmo. Então bora tomar o nosso café da manhã meio rápido pra não cozinhar aqui no sol que já tá bem quente. Então ó, cafezinho em mãos, finalmente vamos tomar ele. É bom que no caminho ele já foi dando uma esfriada. Bem gostoso, tá? É de máquina, mas tá bem gostoso. E aí, vamos pelo docinho. De canela, né? Uhum. Canela e açúcar. E cabelo. Às vezes a gente subestima, né? Essas comidas assim de conveniência, de lugares mais simples, mas tá bem gostoso. Surpreendentemente tá bem bom. E por mais simples que pareça, isso que a gente acabou de fazer, de trazer alguma coisa pra comer na praia, é muito comum, a gente vê muitos mexicanos fazendo, e talvez vocês até já tenham notado em vídeos que a gente mostrou a praia. Isso porque aqui é proibido o ambulante, então você não vai encontrar alguém vendendo milho, vendendo picolé num carrinho. Você tem que trazer de casa ou comprar em alguma conveniência perto, porque senão você fica sem ter o que comer. Então é bastante comum ver as famílias final de semana, eles fazem um acampamento mesmo, assim, aquela farofada que a gente gosta. E também durante a semana, quando é mais corrido, só pra dar aquele pulinho assim na praia pra ver o mar no fim do dia, eles trazem às vezes uma pizza pra jantar, alguma coisa assim. Então é algo bem cultural daqui. E uma coisa interessante do México, né? E não importa onde você tá, sempre vai ter um animal, olha só. Um lagartinho passando. Bem de boa, a gente tava aqui fazendo a trilha pra ir embora, e aí de repente ele cruzou o caminho. Por a gente estar numa cidade que é bastante turística, é bem comum encontrar essas pessoas fazendo pequenas apresentações, assim, seja de música ou até vestidos com roupas indígenas, fazendo alguma apresentação cultural. Então a gente parou ali e menos 10 pesos que a gente contribuiu ali com a arte deles. Agora a gente veio para a Quinta Avenida, que a gente já mostrou em um outro vídeo, a gente basicamente andou por ela toda e é um dos pontos principais da cidade depois da praia. Por quê? É um calçadão onde tem muitas lojas, muitos restaurantes, aqui ó, Sr. Frogs. Até aproveitando mostrar aí o cardápio para vocês terem uma noção, ó, algumas opções, burritos aqui ó, 240 mais barato, tem hambúrguer, 300, os tacos, eu acredito que são porções ó, de 3 peças, então de 200 a 280, 240, um restaurante bem popular por conta da decoração. Mas o que mais tem por aqui é restaurante, então as opções são infinitas e tem para todos os bolsos. Tem os restaurantes mais gourmet, mas também tem alguma outra opção mais econômica, que é o que a gente está buscando aqui hoje. Mas enfim, sobre a Quinta Avenida a gente já tem um vídeo, então fica aí a recomendação. E agora a gente vai buscar um lugar para comer uns tacos, que é uma comida bem típica, bem fácil de encontrar por aqui. Los Chachalacos, aqui que a gente então vai comer uns bons tacos mexicanos, ó. Para mostrar então um pouco do cardápio para vocês, aqui tá a parte de bebidas e a gente vai pegar águas frescas, que são bem comuns, bem típicas daqui. Inclusive quem já viu Chaves sabe que ele vendia águas frescas. Aqui também tem parte de refrigerante, bebida alcoólica e tudo mais. E aí aqui a parte da comida. Aqui os tacos é uma das coisas mais clássicas que tem no México e com certeza a gente vai pegar o al pastor, que ele é exatamente como nessa foto aqui, ó, ele vai um abacaxizinho e pra cá tem mais opções também. Vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha, caso queiram saber os preços. Burritos também, várias coisas, até sobremesas, ó. Bora pedir agora. Chegou a água fresca que eu pedi, uma água de limão com erva doce, gigante, ó, comparando aqui com o meu rosto. E tá bem gostosa, é bem suave, assim, bastante natural. Foi 57 pesos, e aí só pra contextualizar onde a gente tá, estávamos caminhando pela Quinta Avenida, estávamos em busca desse restaurante aqui, opa, que já chegou a nossa comida. Sim, sim, por favor. Graças. Estávamos caminhando pela Quinta Avenida procurando uma das unidades desse restaurante, que tem várias filiais, só que todas estavam fechadas. Então a gente veio para a Avenida 10, que é uma avenida do lado, e daí essa daqui estava aberta. Então não muda muito porque os preços são os mesmos e a gente queria realmente comer aqui porque era uma indicação, já estava salvo e tem preços acessíveis comparados ali com o da Quinta Avenida. Então aqui ó, eu pedi uma ordem de 3 tacos ao pastor
E o Gui pediu... Não, Gui, deixa eu até te filmar explicando o que tu pediu. Tá, eu fui meio que pelo combo do Chaves. Não sei se vocês lembram, mas uma das coisas que o Chaves vendia em um episódio eram os sucos que ele preparava. E eram sucos com sabor groselha, com cor de tamarindo, mas gosto de limão. Tinha essas características porque ele fazia com uma água duvidosa, né? Aqui não é, tá de boa, mas a gente pediu então, eu pedi no caso a mesma água que a Júlia. Vocês lembram que o Chaves sempre queria comer os sanduíches de presunto? Então, em espanhol ele queria comer uma torta de jamón. Aqui não tinha torta de jamón, né? Mas o que eu pedi foi uma torta ao pastor, que é basicamente aquele mesmo sanduíche, assim, ou pelo menos preparado muito parecido com o que o Chaves gostava. Então hoje eu tô todo Chaves aqui também. Meninão tá realizado hoje. Finalmente vai provar então o sanduíche do Chaves e tomar uma aguinha do Chaves. Mais ou menos, não é bem o sanduíche do Chaves, mas leva a essência mexicana. Tem umas pimentas aqui, ó, venenosa. Isso aqui é jalapeño. Mas tá gostoso. Meu, maravilhoso. Eu quero provar ainda o de presunto. Daí devo estar completo. Eu já fui no clássico, né, no tradicional, nos tacos. Uma comida que, galera, é muito fácil de encontrar no México. A cada esquina você encontra uma taqueria. Tem diversos preços de diferentes lugares. Então a gente parou aqui e eu não podia deixar de provar um taco. Aqui, ó, tem alguns molhinhos. Esse aqui geralmente costuma ser algo não tão apimentado. Eu vou colocar aqui um pouco. Tá engraçado, né? Que meu pai ele sempre fala assim, ele vê os vídeos e fala: meu, mas como é que tu botou pouca pimenta e tu encheu de pimenta? Mas é que tem umas ali que a gente já sabe que não pica tanto. Então a gente vai fundo, vamos lá. Cada um dos lugares aí que vende taco tem a sua receita própria, eu diria. Mas o mais clássico é esse que eu pedi, é o ao pastor, que é uma carne de porco em que eles fazem naquele formato em que espetam a carne, ela fica rodando, ela é bem temperada e eles vão fatiando. Tanto que você pode reparar que aqui são pequenas fatias, né, que eles vão cortando. Lá atrás tem, né? Isso, é aquilo lá, carne ao pastor. E aí o toque que eu acho que é muito característico e faz dele ser um dos meus favoritos é o abacaxi no meio. Que é totalmente cítrico, assim, um agridoce muito gostoso. Então, comida típica, check. Na sequência a gente vai mostrar pra vocês um pouco mais dos preços da Quinta Avenida pra vocês terem uma noção de quanto custa comer por aqui. Olha só esse restaurante aqui, que lindo, que charmoso por dentro, tem até uns balanços. E aí aqui tá o cardápio, ó, já catei aqui pra vocês, os nachos, porção de nacho. 250 a 320, quesadillas vai até 270. E aqui os tacos, ó, o que a gente comeu ali deu perto dos 100 pesos, aqui tá dando 290, 350. Então, só que 350 é de camarão, né? O de poio que tá 290. Então aí, comparando um pouco dos preços. Ó, do lado ainda tem outro restaurante também bem bonito. Aqui o cardápio, ó. Algumas quesadillas, 210. Deixa eu ver os tacos. Ó, aqui do outro lado tem, ó, tacos ao pastor, 290. Geralmente são 3 aí também. Também outra coisa comum de encontrar são os happy hour, né? Aqui, ó, 2 por 150, algumas opções aí, mojito, margarita. Aqui desse outro lado, ó, o mesmo happy hour, 165, 2 por 1. Aí esse outro aqui, ó, tem umas pizzas que estão por 30 pesos, acho que são pizzas em fatia. E também a lasanha, 99 pesos, cara, deu um eizinho, ó. Um lugar econômico aqui na Quinta Avenida. E como vocês podem perceber, o Guizinho ele tá mais tímido no vídeo de hoje, ele tá mais por trás das câmeras. Mas ele tem um recado muito importante, né? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, não vacila. O conteúdo que a gente faz é de graça e essa é uma maneira aí de tu dar teu apoio, né, pro trabalho que a gente vem fazendo. Então, dá essa força e dá essa moral que ajuda demais o nosso trabalho, tá? Um beijo pra vocês. Esse vídeo eu tô mais quietinho, mas nos próximos eu volto a atuar. Agora sim abriu essa daqui, estão começando a assar a carne, então por isso que quando a gente passou aqui tava tudo fechado, não deu pra vir nessa unidade, mas tinha aquela da Avenida 10 que supriu bem e os preços são os mesmos, ó, que tem a carta completa, dá pra mostrar. Tem algumas unidades por aqui em Playa del Carmen. E uma coisa curiosa que tem muito por aqui são os docinhos apimentados. Eu acho que combina bem com uma sobremesa típica e mexicana. A gente encontrou aqui esse lugar que, além do docinho, eles vendem algumas bebidas. Então você pode comprar, inclusive, até um vaso michelado, a 100 pesos. E daí ali dentro tem uma conveniência, você compra a cerveja e coloca dentro. Uma bebida bem comum aqui. Mas vamos focar, ó, nisso aqui, ó, Spice Gummies. São 50 pesos, é um potinho de balinhas com molhinho apimentado. Tô curiosa pra saber, eu gosto bastante de doce, bastante de balinhas. E aqui é muito comum comer essas balinhas apimentadas. Vamos ver se a gente aguenta, né? Olá! Para nós outras, pode ser na Spice Gummy. Já tá? Não, vamos fazer outra vez.
¿Cómo se llama esta salsa? Chamoy. ¿Y esta qué es? ¿Cómo? Tahil. Tajín. ¿Es lo mismo que ponen las micheladas? Ah, dale. Ó, então ela falou que aqui são balinhas e daí ela colocou o chamoy. E como é que era? Eu já esqueci o nome do outro. Esse temperinho. Tahil. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, eu vou deixar na tela. E basicamente esses chamoy vão em todas as guloseimas aí que você encontra até no mercado, porque é uma salsinha assim bastante ácida e um pouquinho picante. Então, estamos na expectativa, vamos ver. E de curiosidade, não vai entrar aqui na contagem do vídeo porque foi o Gui que pediu, mas ele pediu aqui um smoothie de manga. Então o cara tá ali fazendo, é com manga de verdade, hein, que ele tá ali cortando a fruta. Vamos então agora sim experimentar as balinhas picantes com chamoy. Eu vou falar pra vocês que isso aqui é algo bem comum de encontrar no México, não só em lojinhas como essa que preparam pra você na hora, mas também no mercado. No mercado tem infinitas opções de balas picantes com chamoy, com um monte de coisa. A gente já provou, inclusive, tá salvo lá no Instagram nos destaques dos stories. Quem quiser ver, tem a gente provando essas de mercado. Mas aqui então vamos provar essa que é feita na hora. Achei mais gostosa que as de mercado, na verdade, porque as que a gente comprou e a gente já experimentou, vocês vão ver lá no review, se vocês forem no Instagram, que eu não gostei, que era muito picante, que era um gosto ruim, assim, azedo, não era bom. Essa aqui eu dei uma chance, eu quis experimentar, porque eu vi que era com balinha fina, então a bala eu já sabia que era boa. Aí eu pensei, talvez esse molho que eles coloquem deu uma estragada, mas eu espero que não. E realmente não ficou ruim, ficou gostoso, não é muito picante. É cítrico, então eu não sei se a balinha por si só ela é cítrica ou não, mas esse molho é bastante cítrico. Então, gostei da combinação. Acho que foi 50 pesos bem pagos. Gostei de experimentar. Isso aqui é algo bastante comum de você ver as crianças comendo. Todos os doces que você vê no mercado para comprar vão com chamoy. Então a criançada que gosta de uma pimentinha já desde cedo, tá? E é uma combinação legal, só que você tem que acertar aí em qual que você escolhe. Essa aqui eu acho que a gente acertou. Sobrou ainda uns 50 pesos, então a gente tá buscando alguma coisa pra fazer com isso, mas a gente já comeu bastante coisa, então acho que a gente vai levar alguma lembrancinha, alguma coisa nesse sentido. Aqui, ó, tem uma loja bem grande, tem várias dessas espalhadas pela Quinta Avenida, e aí você encontra de tudo um pouco, ó. Tem uma de geladeira, 228 pesos, umas canecas, 285 pesos. Aqui tem 2 por 152, 1 por 95. Tá complicado achar alguma coisa por 50 pesos, falar real pra vocês. Aqui esses ímãs 240. Acho que a gente vai ter que buscar mais. Nessa loja não tem nada por 50 pesos não. Aqui tem uns copinhos, ó, de tequila que estão 38 pesos, mas eu não sei se é uma boa ideia, porque a gente, né, vai viajar bastante e é capaz desse copo ainda quebrar e a gente não toma tequila, então provavelmente não é uma boa escolha. Aqui tem os chaveiros, ó, 171 pesos. E aí pra cá, pra cá tem algumas coisas, ó, 57 pesos. Mas não sei se eu gostei. Acho que vamos buscar um pouco mais. Ó, tem isso aqui que é $1. Isso aqui dá pra gente levar. Faz um barulhinho, ó. Mas eu não sei qual que é a utilidade, né? Além de ser decorativo, vai ser, acho que meio complicado levar isso no mochilão, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vai chegar em lugar nenhum. Aí é só comprar por comprar, né? Melhor não. Sim. Vamos procurar um negócio que a gente consiga levar junto, né? E que a gente goste. Que a gente goste. Ó, aqui tem uma pequena feira, na verdade só uma barraquinha perdida. Tem algumas coisas, mas nada tem preço. E também são coisas muito grandes, acho que nada disso a gente consegue levar. Entramos nessa outra loja e pra cá, ó, tem alguns imãs mais em conta. 80 pesos, 60 pesos... 60 pesos acho que é mais econômico, né? Ah, pra cá, ó, tem de 20 pesos. Mas não achei tão bonito. Ah, bem bonitinho, olha. Esse daqui, ó. Gostou? Eu gostei da música. Echar pelo ouvido, sabe? Canta aí pra nós. Dança então. Nem sei se tu gostou, nem sei se tu gostou. Algumas opções também de porcelana, assim, bem bonitas, só que totalmente fora do nosso orçamento. Pra cá, as tequilas, ó, também fora do nosso orçamento, 280 pesos. Enfim, tem muita opção, né? Mas por 50 pesos é um pouco mais complicado. Resumos, não achamos que vale a pena levar nenhuma das lembrancinhas ali que a gente encontrou por 50 pesos, até porque não tem muitas opções. Então a gente teve uma ideia
E assim que a gente chegar nesse local, a gente mostra pra vocês. Por mais que a gente só tenha comido o vídeo inteiro, a grande ideia que a gente teve agora foi comer mais um pouquinho, mas comer uma coisa bastante típica, que são as paletas. Então a gente encontrou essa loja aqui, ó, que vende sorvetes e paletas mexicanas. Tem muitas opções, vamos escolher uma aqui agora. E só para localizar vocês, a gente estava mais para lá, 5 quadras lá para baixo. Essa daqui é a Avenida 30, a gente estava na 5ª. Então aqui sim a gente encontra opções como essa aqui de paleta mexicana. E aqui então tem as paletas. Que é o que tienes? De agua, las paletas tenemos de coco con trocitos y coco colado. Tenemos fresa, tamarindo, grosella, chocolate, cacahuate, limón, piña con chile, uva, limón con chamoy, melón, guayaba, nanfe, sandía, guanábana, piña, nuez, Oreo, vainilla y fresa. Ai, um montão. Difícil elegir. Qual é a que suele salir mais? El de coco colado y fresa. De fresa? Fresa. Dale, pode ser uma de fresa. Então, galera, eu não posso deixar de fazer aquela piada, né? No Brasil, paleta mexicana. Aqui, só paleta. Foi ruim, mas é uma verdade. Vamos provar então, a gente pediu de fresa, que é morango. E é uma paleta feita à base de água, então não é cremosa, com leite, nem nada. É bem grande, bem pesada. E foi quanto? 25 pesos. 25 pesos. E ela falou que essa daí é a que mais vende. Muito boa, super saborosa, realmente feito de fruta e muito legal estar aqui no México comendo uma paleta, que no Brasil é bastante popular, é bastante conhecido, e chegar aqui e encontrar também, né, de uma forma bem simples. Então, acho que a gente fez um bom gasto e ainda sobrou um trocadinho, né? E eu vi que ali onde a gente comprou a paleta mexicana, tinham águas saborizadas e estavam 30 pesos. E isso diz muito sobre quando você se afasta de uma região turística, você paga menos. Por quê? A gente pagou água saborizada hoje no almoço 57 pesos, quase o dobro. Então a gente caminhando aqui, né, para essas ruas mais de trás, saindo da 5ª Avenida indo em direção à 30, por exemplo, você encontra preços bem mais acessíveis. E isso não só para água saborizada, né, para tudo. Um taco, por exemplo, que a gente pagou hoje no almoço 110, 3 tacos, por aqui nessa região você encontra talvez 2 tacos por 30. Então tem essa diferença de preço, mas claro que você tá pagando pela experiência também, né? Tá, então por que a gente não gravou o vídeo inteiro ali na Rua 30 ser bem mais barato, né? Porque a Avenida 5, ela é mais turística, então a gente quis mostrar um pouco dessa área turística pra vocês e quanto que é um preço médio por ali. Então a maior parte do vídeo foi na 5ª Avenida, mas claro que algumas coisas você talvez não encontre, por exemplo, a paleta mexicana a gente custou encontrar por ali, só encontramos na Avenida 30, e ali com certeza estaria muito mais barato que na 5ª, e de forma geral tudo é muito mais econômico se afastando ali da região turística. E isso vale pra qualquer lugar no mundo. E é aquele esquema, né? Acabou o dinheiro, acabou o vídeo. Vou deixar aí na tela quanto que a gente gastou hoje, mas pelos meus cálculos sobrou uns 25 pesos. Que não dá pra fazer muita coisa, né? Então encerramos o vídeo por aqui. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta o que você achou, se achou os preços baratos, se achou caro, faz aquela comparação básica com o Brasil. Não esquece também de se inscrever no canal, porque isso aqui é só o começo da nossa temporada aqui no México, vem muita coisa legal pela frente e você não vai perder. Então no mais, um beijão e até qualquer dia por aí!